Neste segundo vídeo, a gente vai abordar especificamente sobre agronegócio, né, sua definição, como ele se distribui no território brasileiro, né, via expansão da fronteira agrícola, e ao mesmo tempo também quais são os impactos, né, socioambientais, né, dessa expansão da fronteira, principalmente nos cerrados, e aí com destaque aqui, né, a nossa realidade nos cerrados nordestinos. Bem, agronegócio é um conceito, né, que deriva de agribusiness, né, um conceito americano, que surgiu na década de 1950, quando os estudiosos da Harvard School perceberam que a agricultura ela não estava desvinculada dos outros setores da economia, como o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, a agricultura estava vinculada aos outros setores da economia e impactava positivamente, por exemplo, na produção do PIB nacional, né, no Produto Interno Bruto, inclusive nas exportações. Então, o governo americano, percebendo essa relação, investiu maciçamente, né, no desenvolvimento do agronegócio, na modernização do setor primário norte-americano. Tá? O conceito também tem origens, por exemplo, na França, né, a partir da ideia de sistema agroindustrial, quando houve um processo intenso de agroindustrialização, né, na França. Tá? E aí, quando chega no Brasil nos anos 70, porque o conceito de agrobusiness é dos anos 1990, especificamente, mas o conceito de agroindústria, né, de sistema agroindustrial, de cadeia agroindustrial, entra no Brasil no processo de modernização do campo e aí fica mais bem compreendido, né, a partir dos chamados complexos agroindustriais, né? Por exemplo, complexo da soja, do milho. No complexo da soja eu tenho o quê? A produção da soja in natura, do derivado de soja, né, por exemplo, como óleo, manteiga, etc. Tá? Do farelo de soja, por aí falar em complexo de soja, assim como o complexo de carne, porque você tem complexo das carnes, por exemplo, de porco, de bovino, de galináceos e assim por diante, formando um complexo. Então ele entra no Brasil nesse conceito de complexos agroindustriais nos anos 1970. Mais especificamente recente agora, tá, agronegócio vincula-se a agrobusiness. Tá? Então, assim, como é que se organiza o agronegócio? Primeiro, o agronegócio, tá, ele representa uma organização em cadeia, então que vai desde a produção do campo, ou seja, na verdade, desde o recebimento dos insumos da indústria para a produção agropecuária. Essa produção agropecuária vai para uma tipologia de indústria para ser processado, que vai ser distribuído, por exemplo, em armazéns, até chegar ao consumidor final, por exemplo, nos comércios. Tá? Então eu tenho a indústria de insumos, inclusive como máquinas, tratores, né? A indústria, por exemplo, de agrotóxicos, a indústria de corretivos agrícolas, que atende, de sementes, né? Que atende, por exemplo, as demandas da produção do campo, né? Para o plantio. Tá? Essa produção do campo, né, quando colhida, ela vai para uma indústria processadora ou uma agroindústria processadora, por exemplo, uma indústria de produção de óleo de soja, de manteiga ou outros derivados. A matéria-prima, né, vai ser processada, tá? E depois de processada, embalada, ela vai ser distribuída em armazéns, em uma logística bem interessante de distribuição, até chegar, por exemplo, ao consumidor final. Então, existe um ambiente institucional onde o Estado atua diretamente organizando esse setor, vinculado também a empresas. Tá? Então, existem regras de jogo, né, para tornar o setor do agronegócio bastante competitivo, além também de um ambiente de organização, porque veja que essa sistematização aqui é muito organizada. Então, essa organização vai fazer parte, além das empresas, tá? Associações, né, como a Associação, por exemplo, de Trabalhadores, sindicatos, tá? E o próprio Estado, com alguns departamentos, né, como, por exemplo, a Secretaria de produção, de desenvolvimento, né, algumas empresas especializadas, né, que passam a atender também, como bancos, né, a empresa de pesquisa, tá, como Embrapa. Tá? Então, assim, o agronegócio ele não vai estar vinculado apenas a uma produção, mas uma sistematização de toda a produção que vai envolver vários atores, vários segmentos institucionais. Então, essa é a ideia de agronegócio, de uma produção sistematizada, de uma produção em cadeia. Então, o agronegócio está vinculado desde a produção do campo, tá, por exemplo, a utilização de insumos vindos, por exemplo, da indústria, tá, de sementes, de químicos, né, de tratores, ao envio da produção agrícola para a transformação, o processamento, né, em indústrias processadoras,
tá? Aí, por exemplo, a armazém de distribuição, de comércio, até chegar ao consumo final. Então, isso é que caracteriza o agronegócio. Aí, assim, no Brasil, né, os principais produtos, sobretudo os produtos, né, pecuários, agrícolas, tá, eles são, em termos de valor de produção, que pesa diretamente na balança comercial brasileira, principalmente nas exportações, são as chamadas commodities, né, que foram citadas. Então, lidera a soja, temos a commodity cana, a commodity milho, café, algodão herbáceo, laranja, tá? Então, essas aqui são as chamadas commodities que estão diretamente vinculadas, tá, ao mercado internacional. A parte fica aqui, mas a grande maioria vai para o mercado internacional. Então, a soja, por exemplo, respondeu em 2019 a 35%, né, da produção nacional. Então, é a principal commodity brasileira. Né? Outros produtos fazem parte da nossa dieta alimentar, como a mandioca, como o arroz, tá? Banana, feijão. Okay? Então, esses são os principais produtos, né, no mapeamento da distribuição no Brasil. Tá? Então, assim, por exemplo, a soja vai se destacar principalmente na região centro-oeste, na região sul, a cana, por exemplo, na região sudeste, como em São Paulo, o milho no Paraná e no Nordeste, o café na região sudeste, como por exemplo em Minas Gerais, o algodão em São Paulo e no Nordeste, a laranja em São Paulo, tá? E em Minas Gerais, a mandioca no Nordeste, na região norte do Brasil, o arroz na região sul, tá? E na região centro-oeste, e assim por diante. Aí nós temos também a produção, né, pecuária. Então o Brasil vai se destacar principalmente na produção de bovinos, né? O Brasil lidera a produção mundial de bovinos, a comercialização, assim como também como o galináceo, né, que inclui, por exemplo, galinhas, codornas, perus, etc. A própria produção de galinhas, né, e outros tipos de animais, né, outros tipos de criação, como suínos, tá, ovelhas como ovinos, bubalinos e assim por diante. Então o Brasil também se destaca, né, nessa produção, nesse complexo de carne. Aqui se configura o complexo carnes, tá, no agronegócio brasileiro. Então o Brasil lidera essa produção e ao mesmo tempo também as exportações, com destaque para alguns, como por exemplo a carne bovina, tá, e a carne de galinhas, galináceo. Aí assim, esse mapeamento, né, se dá de forma bastante assim heterogênea no território brasileiro. Então assim, eu vou apenas citar alguns produtos, né, destacar alguns produtos. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul vai se destacar, né, na produção, por exemplo, de carnes, tá? Então vai ter muita agroindústria vinculada à pecuária, bem como também a produção da rizicultura, a produção de soja, a produção de milho. Tá? O estado de São Paulo vai se destacar na produção, por exemplo, de laranja, de cana-de-açúcar, assim como a Minas Gerais, que além do açúcar tem um café, tem a produção leiteira também. Tá? A região centro-oeste vai se destacar como a principal região produtora total no Brasil, porque aqui se produz soja, se cria muito gado, tá? Se produz milho, então são os três complexos mais importantes da nossa economia. Tá? E o Nordeste vem se destacando principalmente assim, pelas áreas de produção de policultura, tá? Como a região aqui do Vale do São Francisco, né? Entre Juazeiro e Petrolina, você tem os chamados projetos de irrigação naquela região, né? Que se produz muita policultura, como coco, como acerola, como uva. Tá? E as regiões aqui do Cerrado do Mato Piba, né? Que a gente vai ver mais a pouco. E vai se destacar com uma elevada produção de commodities, principalmente soja e milho. Tá? Então, assim, de uma forma geral, tá? Essa é a geografia da produção agropecuária dos principais produtos no Brasil. Aqui você fala, por exemplo, amendoim, professor. Amendoim vai se destacar principalmente na região aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, mas não é um produto com muito destaque na nossa economia. Tá? O babaçu não tem mais grande importância como tinha no início do século passado. Tá? Que era muito comum na região nordeste, nas áreas de cocais, então perdeu essa importância. Okay? Então, lidera hoje soja, milho, algodão, tá? Na balança comercial, ou seja, inclusive nas pautas das exportações. E os complexos de carnes. Aí nós temos a expansão da fronteira agrícola que vem ocorrendo no Brasil. Então, entender essa expansão como um processo de ocupação de novos espaços produtivos. Tá? Então, a fronteira ela é marcada sobretudo pela expansão do agronegócio nos cerrados brasileiros. Então, ela marca essas relações de poder impressas no domínio do território, porque o agronegócio passa, por exemplo, a preponderar nessas relações de poder, né? Ocupando terras, comandando as relações, né, de capital.
Então você tem um intenso processo de domínio desses espaços, né, por empresas de agronegócio e uma subordinação, por exemplo, da agricultura familiar, né, nesses espaços. Tá? Aqui é para vocês entenderem, né, como se deu esse processo de expansão da fronteira agrícola. Se fala muito em expansão da fronteira agrícola. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque já foi questão de vestibular. Se fala, por exemplo, na região do Mato Piba. Ó, esse Mato Piba está aqui. Ó. O Mato Piba vai representar, estou marcando aqui, ó, as regiões, né, de elevada produção agrícola do oeste da Bahia, aqui, o sul do Piauí, o sul do Maranhão e todo o Tocantins. Então, essa é a região do Mato Piba. Né? Então, esse acrônimo Maranhão, Tocantins, PI, Piauí, IBA, Bahia, Mato Piba, vai representar esses espaços de elevada produção. Aqui você tem, por exemplo, o processo de expansão da fronteira agrícola que foi comandado pela soja. Então, a soja que inicia seus cultivos a partir dos anos 50 aqui, ó, nas terras gaúchas, tá? Ela passa a movimentar-se, né, e trazendo com esse movimento, por exemplo, produtivo, produtores, né, que saem das terras do sul e vão ocupar outras terras no Brasil. Então, eles partem dos anos 50 das terras do sul em função da industrialização do campo lá. Eles vendem suas terras, são expulsos de suas terras e vão ocupar novas terras aqui na região centro-oeste. Tá? Então, nos anos 70, eles passam a ocupar o centro-oeste e nos anos 90 eles passam a migrar para a região do Mato Piba, para o sul do Piauí, para o oeste da Bahia, para o sul do Maranhão e todo o estado do Tocantins. E esse movimento ainda continua até hoje. Tá? Então, é um movimento que se renova constantemente. Okay? Então, só lembrando um pouco, né? Por exemplo, o Mato Piba, tá? Ele vai ocupar os cerrados brasileiros. Então, lembrando que o cerrado é um hotspot, uma área, né, de elevada biodiversidade e constantemente ameaçada em função do desmatamento e das queimadas. Tá? Então, ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, 23% do território brasileiro. Aqui eu estou falando dos cerrados. Então, vai ocupar estados do centro-oeste, parte de estados do norte, inclusive de estados da região sudeste do Brasil. Tá? Ocupa, por exemplo, 46% do Piauí. Tá? Então, são dados importantes. Outro detalhe também, né, diz respeito que no Mato Piba, né, você vai encontrar 3 domínios morfoclimáticos, super importante. Então, você tem o domínio dos cerrados, está aqui mais claro, o domínio amazônico, né, uma pequena porção, e uma mínima porção do domínio caatinga. Tá? Então, você tem aqui, deixa eu ver se eu botei, não botei não. Então, isso dá aproximadamente algo em torno de mais de 87% de cerrado, algo em torno de 6% de Amazônia e algo em torno de 3%, né, quase 3% de domínio caatinga. Tá? Então, essa região aqui do Mato Piba, né, são aproximadamente 73 milhões de hectares, né, algo em torno de 8,6% do território nacional. Tá? Foi criada, ela é reconhecida, essa área é reconhecida como área de expansão agrícola, tá? Como um território por meio de uma portaria do Ministério da Agricultura em 2015, né, que foi a portaria 244. Tá? E em termos de urbanização, você tem mais de 300 municípios que fazem parte da região do Mato Piba. Bem, aí assim, essa expansão dos cerrados, né, via ocupação, essa expansão da agricultura empresarial nos cerrados, né, sobretudo na área do Mato Piba, ela vai trazer custos ambientais e sociais. Então, por exemplo, vai trazer processo de grilagem, que a gente vai ver depois, né? Expulsão, êxodo rural, né? Expulsão dos trabalhadores, pelo problema da terra, que muitos trabalhadores não têm um documento da terra, né? Então é uma região do Mato Piba que tem sérios problemas de posse jurídica da terra, né? Principalmente para os pequenos trabalhadores. Problemas vinculados a conflitos pela posse da terra, problema vinculado a desmatamentos, a contaminação de solo em função do uso de agrotóxicos por parte da agricultura empresarial. Então, essa expansão agrícola alcança o seu limite, tá, via ocupação de novas fronteiras. Então, assim, é um movimento que se renova, não para. Tá? Então, é um movimento que está contínuo. Okay? Essa expansão também é condicionada pelas restrições ambientais. Né? Então, assim, ela é condicionada, mas não significa que essas condições barrem essa expansão. Então, os solos do cerrado são solos frágeis, o clima é mais seco e é mais árido, mas a agronomia científica fez com que os cultivares como soja se adaptassem à região. Aqui, por exemplo, vocês veem um cultivo de soja, né, que é na região sul do Piauí, que se adaptou a um clima quente. Tá? A soja é uma cultura asiática, né, de clima mais temperado, mas que se adaptou
aos trópicos brasileiros, em função do investimento em ciência e tecnologia. Então, tá, essas restrições, tá, elas são condicionadas, mas ao mesmo tempo elas são ultrapassadas pela tecnologia. E aí, por fim, é só um exemplo que eu quero mostrar para vocês, né, sobre o processo de expansão da fronteira agrícola, né, em algumas cidades, porque esse processo ele faz com que ocorra um contexto de reordenamento. Novas cidades surgiram em função da expansão da fronteira agrícola, por exemplo, Sorriso, lá no Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, tá? Cidades aqui no Piauí também que foram surgindo em função da expansão da fronteira agrícola. Por exemplo, aqui, ó, Uruçuí é uma cidade que abrigou o agronegócio nos anos 90, tá? E mais recentemente você vê que existe um processo intenso de ocupação dos cerrados. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Se vocês perceberem nessas duas imagens de satélite, aqui eu tenho uma de 1995, tá? Em que as áreas, por exemplo, de platôs, as áreas de chapada, aqui tudo é chapada, onde eu estou marcando, ó. Essas áreas mais planas são chapadas, tá? E essas áreas aqui, ó, onde vocês percebam aqui uns rasgos, são áreas de vale, né? São áreas onde, por exemplo, de rios, tá? São áreas de baixões. Então toda a chapada foi ocupada, ó. Veja aqui a intensidade da ocupação empresarial, ou seja, de grandes propriedades, tá? Então você vê aqui os quadriláteros da produção agrícola, então aqui se produz soja, milho, algodão, tá? Então houve um processo intenso de desmatamento. Então isso causa uma reflexão, por exemplo, sobre o aumento de CO2 na atmosfera, o aquecimento global, que impacta diretamente essas cidades, inclusive aqui em Teresina também. Tá? Então, assim, esse processo de expansão da fronteira agrícola é um processo intenso de ocupação de espaços produtivos no Brasil.